Eu escolhi falar sobre esse assunto porque eu acho que nada mais importante para endereçar um outro assunto que eu queria passar para vocês aqui, que é sobre força interior. Então, para mim, quando eu olhei a definição de resiliência que está aqui, ela se encaixou perfeito com o que eu queria passar, né? E o que é resiliência, na verdade, né? Eu vou ler aqui só para, principalmente o finalzinho, que eu acho muito importante. Resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Na prática, quer dizer que, diante de uma adversidade, a pessoa utiliza sua força interior para se recuperar. A primeira vez que eu montei essa palestra, e depois eu mexi nela inteira, foi durante a pandemia. E eu sempre digo que é muito fácil a gente pensar em resiliência em grandes eventos, né? Quando acontecem grandes coisas na nossa vida, seja do jeito que for, né? Mas eu não sei se a gente pensa também em resiliência para o dia a dia, né? Que talvez seja uma das maiores provas de força que a gente tem que ter. Porque parece que quando as coisas estão, de uma certa forma, num momento muito estressante, aparece ajuda, aparece muito consolo, aparece muito apoio, mas e no dia a dia? Eu lembro uma casa que eu ajudo, um orfanato, há muitos anos já. Eu perguntei para o casal ali que cuida do orfanato, perguntei, olha, qual que é o momento do ano em que vocês mais precisam de ajuda? E eles me disseram, olha, nas datas importantes, a gente tem ajuda sempre, que é, principalmente porque é orfanato, Páscoa, Dia das Crianças, Natal. Agora, ao longo do ano, principalmente em alguns períodos em que a gente precisa de muita ajuda, como no início das aulas, ou, obviamente, no momento ali de férias, que as crianças efetivamente não têm muito o que fazer e mais do que nunca precisam de mais recursos, né, mais alimentação e tudo mais. Nesses momentos a gente não tem ajuda nenhuma. Então, para mim, esse é um exemplo de que a resiliência, ou ela funciona com a gente 24/7, né, o tempo todo, ou então ela vai ficar guardada num canto, ela vai vir para fora em alguns momentos muito marcantes, mas, poxa, é assim que a gente vai usar essa força tão grande que a gente tem, e esse poder tão supremo de adaptabilidade, ajustes, compreensão. Por que a gente não usa isso todo dia, né? Então vamos dar uma olhadinha no que isso representa para a gente, né? Sempre com aquela visão desses ensinamentos serem efetivamente absorvidos e aplicados no dia a dia. Todos nós passamos por situações difíceis, óbvio. Mas as situações difíceis, desculpa, as situações difíceis, de novo, elas têm um grau para cada um de nós, né? E ela tem uma expressão também diferente para cada um de nós. De novo, é muito fácil falar que você tem que se preparar para uma situação difícil. E parece que quando as coisas são antecipadas, ou pelo menos você tem algum pressentimento, ou de uma certa forma, tudo indica que será um momento mais difícil, de novo, aquilo parece que já entra de uma forma diferente na cabeça, a preparação se torna um pouco mais natural. Não estou dizendo que tudo fica melhor, mas parece que aquela força ela se movimenta sozinha. Mas, de novo, vamos traduzir isso no dia a dia, para as irritações diárias, para os desafios diários em todos os papéis que a gente tem que exercer, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, com a família, com amigos, com clientes, com parceiros, seja lá o que for. O tempo inteiro
a gente passa por situações em graus diferentes, difíceis. Como é que a gente enfrenta isso, então? Como é que a gente termina um dia sabendo que efetivamente esse dia vai ser mais desafiador, por exemplo, mas eu chego no final dele e estou pronto a agradecer aquele dia que eu vivi? Que é tudo que a gente talvez não faz. Eu, por exemplo, como para mim às vezes o dia a dia entra num automatismo muito ruim até, fica parecendo que o dia a dia é o dia a dia. Então, a hora que chega a noite, está cansado, dorme que amanhã tem outro e assim por diante. Poxa, mas e se a gente. Aí o que acontece? Comigo, principalmente. Nossa, essa terça-feira vai ser dura, viu? Essa terça-feira tem que fazer isso, isso. Pronto. Já antecipei situações difíceis antes mesmo delas ocorrerem. E eu não classifico elas como situações difíceis. Eu coloco, de novo, no dia a dia. Só que o que faz, né, a gente formar a nossa expressão, quem somos, né, desenhar aquela experiência dentro da nossa alma, é esse dia a dia. Óbvio, existem também as grandes situações, essas que talvez exigem muito mais força, muito mais compreensão, muito mais ajustes, sem dúvida. Mas veja, na minha visão, pelo menos, se eu estiver pronto para lidar com o meu dia a dia, caminhar com todas as dificuldades e todas as bênçãos que ele traz, e ao final do dia me sentir forte o suficiente para continuar o próximo dia, o mesmo grau de energia, de amor, de fé, de esperança, de caridade, não é o que vai me formar, porque veja, uma situação difícil maior ou menor, ela se torna parte do mesmo processo. E definitivamente o que faz, e veja, gente, eu digo isso não porque eu acho que ou eu faço ou eu acho que é fácil fazer, mas eu diria também que é a minha grande tentativa diária é fazer com que essas situações, independentemente do grau que elas tenham, seja uma irritação de um trânsito, seja um evento difícil como nós vivemos no Caritas recentemente, com a volta do nosso querido Luiz Fernando para o mundo espiritual, para que a gente encare da mesma forma, né? E aí todas essas situações, elas vão ter um impacto no meu coração, na minha mente, nos meus pensamentos, na minha alma, elas vão ter um impacto de construção. Elas jamais vão afetar a minha fé, a minha esperança, tudo aquilo que eu acredito que ainda precisa ser construído, que me dá essa motivação de cada vez caminhar com mais força, com mais vontade, mesmo que eu não saiba o que tem do outro lado da esquina. Tem um, tem um livro muito interessante, eu acho que o sobrenome dele é Frankl, eu não sei se é Robert Frankl, alguma coisa assim, um cara bastante conhecido, se eu não me engano, é A Procura de um Sentido, alguma coisa assim, a tradução para português, mas é a história de um sobrevivente de um campo de concentração, que durante esse processo depois ele desenvolveu todo um conceito de você guiar o seu caminho através de objetivos muito específicos, de vontades muito específicas. Por exemplo, que fez com que ele sobrevivesse a tudo que ele presenciou e viveu no campo de concentração, é porque ele imaginava, poxa, eu quero depois sair daqui, contar para os meus netos, eu quero, de repente, entender como se passa por um processo desse, depois eu quero dizer para o mundo como eu fiz, ou seja, esse caminhar com um sentido, e ele achou um sentido no meio, talvez, do ambiente mais difícil de se achar sentido, que fez com que ele passasse por tudo que ele passou e saísse de lá como um ser humano melhor do que ele entrou. Que é, Já que é... a Patrícia Oi, escreveu aqui, é o Frankel, da Frankel. logoterapia. Exatamente. Eu tenho uma dificuldade enorme, Paty. Que bom que você está na palestra. Obrigado. Eu esqueço o nome, eu esqueço teoria, eu fico só com a mensagem, você vê que é bom, né? É exatamente isso.
É um livro muito fininho, inclusive, muito interessante. Não é fácil de ler, não, porque assim, é muito duro acompanhar a jornada dele lá. Mas ele sai depois com essa teoria maravilhosa, que eu acho que ele. E quando eu fiz essa palestra durante a pandemia, eu não sei se vocês ouviram, mas eu disse que, para mim, ali, passar pela pandemia, não era simplesmente passar pela pandemia, mas como é que eu passo e eu saio daqui com uma sensação de conquista, de que eu aprendi muito e que definitivamente estou mais do que nunca pronto para viver qualquer situação como aquela novamente, sem nenhum rancor, sem nenhuma pergunta de porquê, simplesmente passando por aquilo como eu sabia que era importante eu passar. Estar aqui, encarnado, com o grupo que eu estava, passar por aquilo era uma necessidade, era algo que eu mais do que nunca escolhi passar. Então, definitivamente, eu acho que o que faz a diferença na resiliência não é apenas transitar por, mas é sair de lá diferente, né? E aí, tudo que a gente tenta há muitos anos, que eu acho que não é só a gente no Caritas, mas eu acho que a doutrina espírita, o cristianismo, né? Ou seja, a grande mensagem que o mestre nos deixou foi justamente para que a gente pudesse construir as bases para que as nossas experiências fossem as melhores possíveis e as mais construtivas possíveis. E aqui coloca essa frase que diz, olha, quanto mais forte as suas bases, mais sólidas as suas certezas, mesmo que você não saiba o que vai acontecer amanhã. Porque chega um ponto em que se você entendeu e aceitou mais do que nunca a mensagem do Cristo, é porque você entendeu que o caminho ele é longo, que as adversidades vão ser sempre numerosas, que os desafios serão, os degraus que você vai ter que enfrentar são enormes, mas o destino é um só, né, que é o reino do Pai. E você imagina só a, a experiência dele, né, ou seja, do mestre, de ter encarnado aqui para deixar a mensagem e ele deixou passando por situações que ele passou aqui, né? Você imagina as bases dele como não são sólidas, para que a certeza, pois a certeza que ele tinha é que ao fazer aquilo, ele ia construir um mundo diferente. E aquilo definitivamente ia fazer com que ele subisse ainda mais degraus possíveis na jornada que ele tem. E para mim, essas certezas, elas são inúmeras. E eu acho que é isso que ele tentou muito nos deixar o tempo todo. As certezas daquele que caminha sentindo essa força interior, que a gente pode dizer o nome que a gente quiser, né? Fé, esperança e assim por diante, é a certeza de você pertencer a um reino, a um universo criado por um pai que ama acima de tudo, incondicionalmente. Então, se o pai ama e começa a te revelar, através dos seus filhos, as leis universais, o dinamismo do ecossistema natural, começa a trazer uma série de perguntas e respostas para aquilo que talvez em alguns momentos nem passou pela sua cabeça, te dando todo o arcabouço para que você caminhe no mundo sabendo o que é causa e efeito, do que você plantar, você vai colher, e mais do que nunca te garantir um destino. Puxa vida, como é que eu posso dizer que eu tenho certeza? Se eu sei, efetivamente, que se eu der o primeiro passo, aquilo vai definir o segundo, o terceiro, o quarto, e possivelmente aqueles que vierem em minha direção darão passos como eu vou começar então a entender que se eu der um abraço, eu vou receber um abraço. E se eu ajudar, eu vou ser ajudado. Em que se eu amparar, eu vou ser amparado.
Então, que incerteza fica numa base construída nesta relação, que incerteza fica de pé? O porquê uma situação difícil iria abalar tanto essas bases, e principalmente as bases construídas em fé, esperança, amor e caridade, seja do tamanho que essa situação chegue até mim. Se ao longo da jornada de todos nós, pelo menos desse grupo que está aqui, nós tivemos o privilégio de conhecer um lado do cristianismo que combina dois mundos, o mundo eterno e o mundo temporário, e diz não só que existe um intercâmbio entre os dois, mas que todo o conhecimento dos dois também vai fluir de um para o outro. Qual é o limite da minha incerteza? Sou eu mesmo. É eu não querer saber. Porque se eu quiser, possivelmente o conhecimento vai vir. E aí, talvez hoje, se você me perguntar, estou construindo talvez as minhas certezas, ainda estou construindo a minha base. Mas uma coisa talvez eu tenha aprendido um pouquinho. Sem resposta eu nunca fiquei. Então, se em algum momento eu me afligir, me angustiar, eu me sentir perdido, cara, basta os outros instrumentos que o mestre colocou no nosso caminho para me ajudar a entender, né? E aí sim, o conhecimento que está em algum lugar, ou depositado em mim, ou através daqueles que me cercam, que são vocês, ou os meus mentores, ou seja lá quem for, aquela informação virá trazendo harmonia, trazendo mais fé, mais esperança, mais amor e mais caridade, né? E aí o que o mestre nos ensinou, através, de novo, do que ele nos deixou de várias formas diferentes, em todas as suas, na evolução, desde que ele aqui encarnou e fincou a bandeira da sua doutrina inicial, o que ele nos deixou é que, olha, não tem outra forma de você caminhar de forma alegre, leve e definitiva, se não for através da harmonia, do amor, da caridade, do companheirismo, da vida em grupo. Mesmo que eu tenha, e aí depois ele vem ao longo de muitos séculos, evoluindo ainda mais essa doutrina e deixando mais à disposição de quem quiser ter acesso a todas essas informações, coisas como o intercâmbio entre os dois mundos, a vida eterna, a reencarnação, o plantar e colher, que tudo continua, nunca para, né? Ou seja, por mais que eu, em algum momento, e isso acontece comigo, infelizmente, com uma certa frequência, eu me sinta, meu Deus do céu, e agora? Né? Se eu souber que eu não estou conseguindo lidar com determinada situação e me esforço absurdamente para fazê-la, mas mesmo assim eu não consigo superar aquilo, será que não é o momento, então, de eu ter um pouquinho de paciência comigo? Dizer, olha, então calma, você não vai precisar resolver tudo de uma vez. A gente vem resolvendo, todos nós, a gente vem resolvendo coisas ao longo da nossa jornada e a gente vem resolvendo. A gente só foca naquilo que a gente não resolveu. A gente esquece muitas vezes de olhar um pouquinho para trás e, puxa, mas será que eu já não caminhei um pouquinho? Isso é importante fazer, porque é naquele momento em que você cria mais força ainda para continuar a caminhar. E aí, nesse momento que ele nos ensina ainda mais algumas coisas. E olha, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito de aprender. Todos serão aguardados. Não precisa sair correndo. Ou seja, essa base toda de compreensão, de amparo, de assistência, de carinho, de suporte, de conhecimento, de prece, seja lá o que você quiser colocar, ela está toda aí à nossa disposição. Me perguntaram a última vez que a gente fez trabalho, que foi nessa sexta que passou a outra, no Caritas,
Alguém comentou comigo, de tipo, puxa, você acha então quando a pessoa começa a ficar um pouco perdida demais, ou ela se desvia muito do caminho dela, aqueles mentores se afastam dela? Eu disse, não, eles não se afastam nunca. Quem se afasta é aquele que literalmente resolveu se afastar. Porque, veja, sou eu que mudo a minha faixa de vibração, sou eu que mudo a composição dos meus conhecimentos e como eu aplico todos eles no meu dia a dia. Então, eles estão sempre ali, do mesmo jeito, na mesma faixa vibratória, da mesma forma para nos ajudar. Quem sai do trilho e quem talvez fica mais distante desse ambiente mais harmônico somos nós, né? Eu, de novo, falando aqui da folhinha, aquela famosa folhinha que eu olho o tempo todo, ela fala exatamente sobre isso. Ela fala, olha, de uma certa forma, você sempre vai poder vibrar, tem um dos dias que ela fala, você sempre vai poder vibrar de forma mais inconstante, que, aliás, no mundo que a gente vive, no mundo de provas e expiações, isso é muito comum. Você manter o equilíbrio aqui o tempo todo, com a densidade de energia que a gente tem, muito difícil. Tem várias obras de André Luiz que ele fala isso, né? O ar é mais pesado, a energia ela é também mais pesada, ou seja, a vibração ela fica mais difícil de penetrar toda essa densidade. Então, mais do que nunca, a gente precisa. Só que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui o tempo todo. Então, é muito interessante a gente começar a observar, né, essa oportunidade que também Jesus nos deu de, através desses instrumentos, como Chico, Divaldo, Emmanuel, André Luiz, eles vêm nos mostrando esse mundo todo. Que isso teria que, de algum momento, nos dar muito orgulho de estar aqui agora, dando um passo depois do outro, juntos aqui numa segunda-feira, falando sobre esses assuntos. Nós estamos tentando fazer isso, nós estamos tentando quebrar um pouquinho essa barreira e ajudar não só nós, como todos aqueles que estão à nossa volta. E aí a gente para 2 minutos aqui na mensagem principal do nosso bate-papo de hoje, que é essa força interior. Essa força interior, eu recentemente resolvi entrar num projeto que ele não tem nada a ver com o projeto em si, mas eu preciso de algum jeito chegar até o fim desse projeto para provar para mim mesmo que eu consigo talvez vencer uma série de barreiras que estão vivendo comigo há 5 anos, quase 5 anos. São situações super difíceis, oportunidades talvez que ninguém enxerga direito, mas que eu disse, olha, quer saber de uma coisa? E eu decidi no começo desse ano, quer saber de uma coisa? Nós vamos sair do outro lado. E vai ser esse ano isso. Eu não tenho a mínima ideia como eu vou fazer ainda, gente. Estamos caminhando aqui. Mas eu preciso mostrar para mim mesmo que tudo isso que ao longo dessa minha jornada aqui, eu como o Marcelo, só que eu faço antes que ele, esse ano eu fiz 60 anos, o Marcelo faz mais para frente, mas é tão velho quanto eu também não mérito nenhum. Somos os anciões do Caritas, né? É isso aí, já somos nós ali, que vamos ficar na montanha, ali preso com uma barbona grande. Eu falei, eu preciso sair do outro lado para dizer, olha, gente, sabe aquilo tudo que a gente fala sobre resiliência, sobre força, sobre determinação, sobre fé, sobre esperança, sobre o caminho certo que nos leva, sobre plantar e colher? Agora eu vou ter que mostrar para mim que esse negócio funciona, né? Eu não tenho nenhuma intenção aqui de ter mérito nenhum sobre nada do que vai acontecer, mas eu preciso dormir com a cabeça no travesseiro e saber que tudo isso que vem me guiando ao longo da vida, esses ensinamentos todos, eles são aplicáveis às pequenas e às grandes coisas o tempo inteiro, seja na vida aqui ou na vida de volta para o espaço. Então, e o vencer para cada um é uma coisa diferente, né? Vencer muitas vezes pode ser para um aprender uma outra língua, né? Ou então montar o seu negócio, ou então ter a casa própria, ou então arrumar um emprego mais estável, ou então arrumar um emprego dos sonhos, ou então fazer um curso aos 60 anos, que eu tenho vontade de fazer, aliás. Seja lá o que for. Esse vencer, para mim, no dia a dia, principalmente aqui
no mundo material, ele tem a ver com a nossa capacidade de acreditar em nós mesmos. Ontem eu estava lendo uma frase no Evangelho que diz exatamente isso. A conquista material, ela é para nos dar essa noção. Ela só não pode ser superior ao que a gente precisa construir do ponto de vista moral. Agora, a conquista material, ela tem, quando eu digo material, seja isso, né, um emprego, uma língua, seja lá o que for, que para cada um é vencer, é, é ela que, se for feita com o coração aberto e alinhado à doutrina do Cristo, é ela que nos vai dar essa sensação de vencer, desta vitória que está alinhada com os princípios morais do Mestre. Óbvio, a gente já sabe muito bem isso, que aquilo que não tiver alinhado vai ter possivelmente um gosto amargo e muito temporário. No caso aqui, não. Né? Foi aquilo que você mostrou a sua capacidade, que talvez tenha sido, inclusive, talvez o único propósito de você ter vindo aqui. Você imagina que a gente fala no Espiritismo tem todo sobre o autoconhecimento, né? O que é o autoconhecimento, senão a capacidade de eu aprender sobre mim e, mais do que nunca, caminhar para frente. Então, a partir do momento que eu aprendo sobre mim, possivelmente você gosta muito de você. Você se diverte muito em ficar com você. Você não tem problema, muitas vezes, em ficar sozinho, porque você sabe que você pode, definitivamente, como um indivíduo, cuidar da sua própria evolução. Eu não estou dizendo que a gente deve defender o isolamento, pelo contrário, né? Somos seres para viver em sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que eu enxergar ou sentir que a minha vida só é possível se aquela pessoa determinada ou um grupo de pessoas estiver ao meu lado, é a hora que eu começo a ter problema. Né? Porque o seu desenvolvimento, a sua evolução, ela é sua. Aqueles que estão à sua volta estão ali para observar isso também. E cada um com o seu caminho a ser trilhado, definitivamente. Então, será que não chegou a hora, e eu não sei se deve ter sido o ano que eu ia fazer 60 anos, sei lá o que, eu falei, agora eu quero ver como esse negócio funciona. Será que não chegou a hora de cada um de nós, então, não fazermos essa mesma reflexão? Falou, o que é aquilo que me daria a sensação de vencer? Vencer no sentido assim, colocar para fora a minha força interior, para mostrar para mim mesmo que eu sou capaz do que vier, seja lá o que vier. E aí o que é interessante é que a gente disse no início, né? Todo mundo passa por situações muito difíceis. E as pessoas que a gente diz que são fortes, é bonito falar isso, né? Aquela pessoa é forte. Se a gente não está falando de força interior, aparentemente, eu não preciso ter ninguém forte ou fraco. Aqui tem uma brincadeira até com a imagem de uma moça com braços fortes atrás, e esses braços eu acho que eles representam muito mais essa força interior, né? Então, pessoas tidas como fortes interiormente, elas sentem a mesma coisa que todos nós sentimos. O medo na hora de uma situação difícil, o medo, efetivamente, de você até pensar que você vai ter que viver situações difíceis para aprender uma série de coisas. Você imagina, toda vez que você se conscientizar que está num mundo de provas e expiações, teoricamente, você compreende o conceito do mundo, você diz, poxa, é um mundo então que eu vou ter que enfrentar um monte de coisa, né? Pronto. O que acontece com muita gente? Então eu já vou ficar aqui acuado, não vou viver nada, vou ficar quieto no meu canto, e aí eu conheço gente que fala, eu não quero nem me apaixonar para depois não ter o risco de sentir uma dor de um amor não correspondido, que é um negócio bizarro, né? Mas esse negócio acontece com uma certa frequência. Ou então não, eu vou viver todas essas situações, mas jamais elas vão me abalar. Pelo contrário, elas vão fazer com que eu me construa mais ainda, eu fique ainda mais forte e mais preparado ainda para todas as situações que forem necessárias para que eu possa evoluir. Vou voltar para Jesus aqui por um minuto. Imagina de novo que ele veio para cá, viveu o que ele viveu. Ele viveu todas as dores possíveis, físicas e morais.
Será que ele tinha que viver isso ainda ou não? Mas isso ajudou na evolução dele? Tenho certeza. Isso abalou a fé deles, a crença que ele tem no reino de Deus? Jamais. Então, de novo, ele tem uma força interior absurda. Nós temos a mesma força interior. O que a gente precisa é desenvolvê-la. Então, como eu mencionei aqui na pandemia, para mim era isso, ou seja, era passar por esse processo que naquele momento, 2020, mais ou menos, ninguém sabia quanto tempo ia levar, mas sabendo que, seja lá o tempo que levar, eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. E aí eu acho que, mais do que nunca, o mestre nos convida, sim, a todo instante, para que a gente possa, em situações pequenas, em situações grandes, para que a gente conheça a nossa própria força. Eu vou dizer, a primeira grande, primeiro grande desencarno que eu vi na minha vida foi do meu pai, há muito tempo atrás. Eu, sinceramente, achei que eu não ia aguentar. Não é possível. É um negócio, né? Puxa vida, eu olho agora, isso deve fazer 34 anos, 35 anos, alguma coisa assim. Não só aguentei, como olho para trás e digo, puxa, se ele não tivesse desencarnado naquele momento, talvez eu não teria crescido como eu cresci. E eu não teria tido essa noção depois. E hoje tenho da relação que eu tenho com meu filho e assim por diante. Então foi uma grande bênção que aconteceu na minha vida, né? Eu vejo hoje quantas pessoas ainda se questionam sobre perder alguém, né? Que isso jamais existe. Mas mais do que nunca, e depois minha mãe também desencarnou, bons anos depois, assim por diante, pronto, né? Ou seja, estou eu aqui ainda, né? E óbvio, no momento é difícil, como foi esse ano, o momento com o Luiz Fernando, você fala, puxa, não é possível o que aconteceu. No momento, até ali, eu fiquei com raiva do Luiz Fernando, falei, pô, Luiz Fernando, por que você não se cuidou, tal, aquelas coisas que vem, a mesma coisa que eu fiz com meu pai, fiz com minha mãe, mas logo depois vem aquele sentimento mais de leveza, em que você mais ora para aquele que foi e pede forças, as tuas forças, para que elas te deem aqui a exata noção do que você precisa fazer para dar um passo depois do outro, né? Então, já que ele nos convida o tempo todo para que a gente conheça a nossa força, principalmente quando ele fala sobre os pilares do cristianismo, que é fé, esperança, amor e caridade, vamos mergulhar nisso. Vamos mergulhar nisso no dia a dia, no hora a hora, em todas as situações menos desconfortáveis, mais desconfortáveis, nas menos difíceis, nas mais difíceis, seja lá onde for, a tua força, ela está aí, ela não gasta, ela não se exaure, pelo contrário, ela só cresce com cada situação dessa, para que você possa utilizá-la, ela é sua, né? E é isso que ele vem mostrando para a gente há tantos milênios já, que está à nossa disposição, através, seja lá do que for, aquilo que te faz mais harmônico, aquilo que te faz mais calmo, tranquilo, para que essa condição possa vir com mais força, é o que você vai utilizar, e você sabe disso, né? De novo, eu falo isso, conseguindo aplicar isso o tempo inteiro, não me vê dentro, mas é o que eu tento todo dia, com toda a força que eu consegui. Era isso, então, que eu queria falar hoje sobre resiliência, que tem muito mais a ver com força anterior, mas como, de novo, a definição que eu mostrei no início puxou uma pela outra, eu achei que era ótimo conciliar as duas conversas.